Olá, gente linda, eu espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando, cuidando do próximo. E eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a questão dos aerossóis da Covid-19. Para quem pegou um bonde andando, gente, no mês passado eu publiquei no blog Cientistas Feministas um artigo falando exatamente do papel dos aerossóis na propagação da Covid-19. Então, quem quiser ler o artigo na íntegra, gente, clica no link da minha bio, foi publicado no dia 11 de junho desse ano, ou então clica aqui, ó, no meu site, ó, mulheresnafisicaunb.com. Lá você vai poder encontrar vários materiais além desse também, né, entre artigos e outras produções científicas relacionadas. Então, gente, a questão é o seguinte: em primeiro lugar, o que é um aerossol? Né? Um aerossol, basicamente, todo mundo tem algo do tipo em casa, né? Um perfume, um desodorante ou outras cositas más que utilizam da mesma tecnologia. Então, quando eu aperto a válvula aqui, ó, vocês estão vendo que se forma uma nuvem, né? E essa nuvem ela é composta por micropartículas do líquido dispersas em gás. Ou seja, isso é um exemplo de um aerossol. Então, o que acontece? A gente tem essa coluna de líquido aqui, que ela sobe pela cânula, e quando eu aciono a válvula, nesse processo eu tenho essa dispersão de microgotículas desse líquido no ar atmosférico. Então tá aí formando aerossol. E aí você pode estar se perguntando agora: uai, Adriana, mas como é que isso se relaciona com a gente, com a Covid-19? Aí que tá. Quando a gente respira, o próprio ato de expiração produz sim aerossóis. Então todo mundo que está respirando nesse exato momento está produzindo sim aerossóis. Como que isso funciona? É um processo análogo a esse que a gente acabou de ver aqui nesse simples exemplo. Então, o que acontece? A gente inspira o ar, então ele vai passar, esse ar rico em oxigênio, ele vai passar pelo nariz, né, faringe, laringe, traqueia, e vai chegar aos pulmões, onde ele vai expandir os alvéolos. E lá nos alvéolos vão ocorrer as trocas gasosas entre o sangue venoso, que está rico em gás carbônico, né, e você tem justamente esse gás carbônico que vai passar para a fase gasosa dentro do ar que está no alvéolo, e o oxigênio do ar que está no alvéolo passa para o sangue se complexando com hemoglobina. E assim ele vai ser transportado para levar oxigênio para todos os trilhões de células que a gente tem no nosso corpo, para que elas realizem a respiração celular. A questão é que o ar agora, né, que está rico em gás carbônico, ele vai ser expirado. E nesse processo ele vai fazer o caminho oposto. Então ele vai sair dos pulmões, vai passar por traqueia, laringe, faringe e boca. E nesse trajeto, gente, o que vai acontecer? Existe muco e saliva. Então o ar que está passando por ali vai encontrar esse material líquido que pode ser aerossolizado. E aí que está a questão. A gente então emite aerossóis. Para vocês terem uma ideia da questão do tamanho das partículas que compõem esse aerossol, a gente não consegue ver a olho nu a maior parte delas, a gente só vê as maiores. A média do tamanho dessas partículas é da ordem de 5 micrômetros, ou seja, 1 micrômetro, para vocês terem uma ideia, você pode pegar 1 milímetro e dividir em 1000 partes iguais. Para ter o tamanho da gotícula, agora multiplica por 5, ou seja, é muito pequenininho, a gente não consegue ver a olho nu, né? Agora, a questão é: as partículas que a gente emite, elas não têm um único tamanho, elas têm uma dispersão em tamanho, ou seja, ao mesmo tempo que eu emito essas, eu emito outras menores e outras maiores. As maiores, por elas experimentarem uma força-peso maior aqui no campo gravitacional terrestre, elas vão assentar, né? Agora, as menores vão ficar sambando no ar por aí, e é aí que está o problema. Então, o que acontece? Para a gente ter uma infecção bem sucedida, a gente tem que levar em conta 2 fatores, que são carga viral e também o tempo de exposição. Então, o que vai acontecer? A questão da carga viral, a gente tem um dos artigos que eu menciono nesse artigo que eu publiquei, que justamente os pesquisadores encontraram concentrações da ordem de 1 milhão de vírus por ml, ou seja, uma carga viral bem elevada. Quanto maior a carga viral, maior a chance de você ser infectado. Então, isso é um problema. E a questão do tempo de exposição tem a ver com a questão justamente no tempo, não só da carga viral, mas também quanto tempo você fica em contato com essas secreções, com esse aerossol que tem vírus, né? Então, por exemplo, uma das maneiras que a gente fala justamente que tem que lavar a mão, porque se você tem um aerossol que se depositou sobre superfície como corrimão, botão de elevador, objetos de uma maneira geral, quanto maior a carga viral, você coça um olho, coça o nariz, toca a boca, você está levando o vírus e pode aumentar a sua chance de infecção. Enquanto maior a concentração, maior a chance de ser infectado. Como a gente não tem nenhum indicador visual, por exemplo, mudança de cor ou qualquer coisa do tipo, para a gente saber
se aquela superfície está contaminada ou não, não toque o rosto e lave as mãos sempre, né? E depois, em breve, eu vou publicar outro vídeo sobre essa questão do lavar as mãos. Bom, mas voltando à questão dos aerossóis, outro problema é justamente o tempo de exposição. E aí a gente tem que analisar questões de aerodinâmica, né, relacionada a esses aerossóis. E nisso, gente, o que é que acontece? Aquela primeira indicação que a gente tem, mantenha o distanciamento social, no mínimo 2 metros de qualquer pessoa, isso tem uma razão física de acontecer. O que acontece? Como a gente está emitindo aerossóis o tempo inteiro, basta estar respirando, mas quando a gente fala, canta, grita, espirra e tosse, a gente também emite aerossóis. E o que muda é o raio de alcance, ou seja, qual a distância que esse aerossol atinge. Então, gente, para vocês terem uma ideia, eu fiz esse desenho aqui belíssimo para vocês. Então, a gente tem aqui uma pessoa que está só respirando ou conversando, o aerossol, ele atinge distâncias ali da ordem de 2 metros. Né? Então, daí vem a razão de se manter essa distância, né, no distanciamento social. Só que, por exemplo, quando a pessoa está cantando ou tosse ou espirra, as distâncias podem ser maiores, porque vai depender da velocidade de saída desse aerossol, né? Num espirro, para vocês terem uma ideia, o espirro humano pode atingir velocidades da ordem de 160 km por hora. Então, isso implica que distâncias da ordem de 8 metros podem ser atingidas. E aquela distância do distanciamento social já não é mais suficiente para que você não entre em contato com esse aerossol. E aí é que está o problema, né? Então, ou seja, a gente tem todas essas questões a considerar. E você fala, poxa, o que acontece em ambientes fechados, né? O ideal, gente, é justamente manter os ambientes bem ventilados para que esse aerossol circule e saia, né? E um ar-condicionado não é suficiente, porque muitas vezes ele só sequestra o ar e reemite para dentro da sala, e aí é que está o problema. Se o ar tiver aerossol com vírus, você está só fazendo o vírus recircular, o que é pior ainda. Então, o que a gente pode fazer para evitar ser infectado? Em primeiro lugar lave as mãos e não toque o rosto com a mão suja, né? E a outra use máscara. Usar máscara, gente, é fundamental. E ela é uma proteção de mão dupla. Por quê? Quando você põe a máscara, ela é uma barreira mecânica que impede que você aspire aerossóis contaminados do meio que você está andando, mas também permite que as pessoas que estão ao seu redor não entrem com o aerossol que você está emitindo. Porque o que acontece, como muitas pessoas assintomáticas, justamente por não terem nenhum sintoma, elas nem têm ideia que elas estão infectadas pelo novo coronavírus. E esse é o principal problema. Então, utilizar a máscara não é só pela própria pessoa, mas é por todos à volta. E a gente vendo a reabertura, né, dos comércios e tudo, essa proteção passa a ser ainda mais fundamental, mais importante, justamente porque os estudos sobre a aerodinâmica de aerossóis, que eu também menciono nesse artigo, eles mostram que esse aerossol fica circulando e pode sim contaminar as pessoas. Então, gente, todo cuidado é pouco, né? Ainda existe muito a ser descoberto, muitas descobertas já foram feitas do ponto de vista científico, mas ainda tem muita coisa a se descobrir, então o melhor que a gente faz é se cuidar. Então, gente, lave as mãos, use máscara e, se possível, fique em casa, né? Usar máscara, gente, é um ato de respeito e um ato de amor e de cuidado a não só você mesmo, mas ao próximo. Então, gente, o próximo vídeo eu vou falar sobre detergência, o porquê de lavar as mãos. E quem tiver algum comentário, alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Então, gente, até a próxima. Obrigada. Um beijo!